ser humano, em qualquer um dos seus papéis, em qualquer área de atuação, está sempre em relação. Então, não existe possibilidade do ser humano não se relacionar com pessoas. Esse princípio, por si só, já diria o porquê que esse assunto é tão importante e está tão presente ultimamente, né? Mas, contudo, apesar de ser tão importante, o que a gente mais percebe, né, assim, mesmo que tenha inúmeros temas e debates a respeito, a gente percebe grandes demonstrações do desafio que é se relacionar com pessoas. A comunicação, o entendimento e todos os aspectos que envolvem a questão do relacionamento, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas expressando que, mas isso é um tema muito difícil, eu não tenho jeito para lidar com pessoas, isso não é para mim, a minha característica não está desenvolvida para isso, eu sou muito técnico, prefiro não lidar com gente. Eu quero dizer para vocês que não existe escolha. Se relacionar ou não com pessoas não é uma escolha, é uma condição. É uma condição para ser um líder, é uma condição para formar uma família, para se relacionar com amigos, para viver no mundo em que a gente vive. Então, não existe como não se relacionar. A resposta para essa pergunta é sim, sim e sim, com certeza. Quando a gente não tem o conhecimento, a prática em qualquer área de atuação, é muito fácil a gente entender que isso é complicado demais ou que a gente não tem essa habilidade. Mas, na verdade, o ser humano pode aprender qualquer coisa a qual ele se propõe, né? Basta a gente perceber que coisas da nossa vida básica, que podem parecer clichês, mas que a gente aprendeu, tipo andar de bicicleta, dirigir um automóvel, né? Se vocês se conectarem com essas experiências lá de trás, quando a gente inicia um aprendizado como esse, como dirigir um automóvel, tem muitas variáveis envolvidas. Acelera, solta devagarinho, olha o retrovisor, olha para o lado, para frente, e parece que é uma complexidade sem fim, que não tem jeito de a gente aprender, né? E muitas vezes a gente acredita nisso, que não pode, que não dá conta. Acontece que, se a gente tem a necessidade e se de fato a gente se propõe a fazer, a gente estuda, se prepara, exercita, testa, treina, e aí um dia a gente aprende e nem se dá conta de como aprendeu. É comum hoje, quem dirige, por exemplo, chegar em casa e nem perceber como chegou, independente de ter tomado alguma substância ilícita. É pelo próprio fato de não estar mais conectado com isso, disso ter sido absorvido, disso ter sido se apropriado, né, e fazer parte do dia a dia. Então, cada um de nós tem condições de aprender, sim, tem aspectos, tem facilidades para isso, né? Basta essa dedicação, basta procurar esse desenvolvimento nesse quesito que é o relacionamento interpessoal. Se não aprendemos, é porque talvez nunca nos foi dado, nunca buscamos a oportunidade de conhecer mais a respeito. Primeiramente, eu tenho uma ótima notícia. Não se trata de aprender, mas de reaprender. Eric Berne, que é o criador da análise transacional, ele nos diz que todo ser humano tem algumas competências, algumas características que são inatas e que a gente vai perdendo com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, né? E eu penso que a nossa capacidade de interagir com as pessoas, de se relacionar é uma delas. Basta a gente imaginar como são as crianças quando brincam com umas com as outras e que não tem, lá no início da infância, tabu, preconceito de se relacionar. A gente também tem isso. Então, se isso está em nós, é fácil resgatar. Não é tão complexo assim, né? Se a gente nasceu com esse aprendizado, com essa condição, reaprender vai dar menos trabalho. Tem uma frase dele que é muito interessante também. Ele diz o seguinte, que todos nós nascemos príncipes e princesas. Todos nós nascemos ok. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, com a nossa formação, dos nossos pais, enfim, a gente ouviu bruxarias, que ele chama, a gente acreditou nelas, e o que acontece? Nós nos transformamos em sapos. Então, na verdade, essa é uma condição de que a gente possa voltar e desaprender tudo isso e reaprender uma outra forma de fazer, né? Berne também afirma que à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai se aprimorando, né, a gente vai recuperando essas 3 características inatas, que é a consciência, a condição de poder estar aqui, estar ciente do aqui e agora, conectado com o momento presente. A segunda delas é a espontaneidade, que tem a ver com a condição de ser eu mesmo, do jeito que eu sou,
de uma forma fluida e não me relacionar com o outro a partir de padrões, de premissas pré-estabelecidas, né? E a terceira, que é a confiança. A confiança que tem a ver com a capacidade de autenticidade, de me relacionar com o outro sem máscara, sem barreiras, né? Que é a terceira capacidade. E o que ele coloca é que essas 3 características nos trazem a condição de autonomia. Autonomia é agir e interagir livre dos padrões e principalmente livre daquelas vozes internas que ficam o tempo inteiro nos fazendo cobrança, julgamentos e assim por diante. Essa autonomia que vai dar condição de a gente ser um ser humano pleno e que tenha interação com o outro, né? O importante aqui é saber que sim, que a gente pode se desenvolver nesse sentido e não é tão difícil assim, é só reaprender. O que pode ganhar com isso? Que tal mais leveza? Que tal menor gasto de energia para lidar com as situações críticas? Que tal uma habilidade para interagir com as pessoas de forma mais segura? Que tal reduzir a ansiedade, reduzir a autocobrança? Que tal conseguir mobilizar as pessoas assim de forma natural, expressar o que sente, sem ter angústia, sem receio, sem peso, sem medo? Que tal saber lidar com as emoções dos outros e saber administrar as suas próprias emoções? Que tal tranquilidade, paz de espírito, né? Eu sei que tem muita gente com habilidade que, mesmo não tendo todas essas questões, são brilhantes e conseguem bons resultados sem isso tudo. Tá tudo certo. Tem muitas empresas, inclusive, que fazem gestão a partir de um modelo conflituoso e tem ótimos resultados. E tá tudo certo. São perfis diferentes. A questão aqui é, qual é o preço disso tudo? Qual é o preço que você quer pagar nas suas relações? De uma forma leve? De uma forma ok? Ou de uma forma que te pese e o tempo inteiro você fique tentando lidar com essas questões que você não aprendeu a lidar? Então, é uma escolha, é o preço que a gente quer pagar por isso. Então, eu quero afirmar para vocês que dá para fazer diferente, que existe outras formas de fazer. Não é mágica, não é autoajuda, não é fórmula pronta, precisa ralar, precisa estudar a respeito, precisa ir atrás, precisa praticar, mas dá para desenvolver isso, né? E esse é o convite para vocês. Análise transacional é um caminho para isso, pode ser um dos, né? Aqui na Sustentária a gente tem 3 tipos, modalidades de cursos para isso: pós-graduação, curso de formação e capacitação. Então eu desejo para vocês um ótimo desenvolvimento e que vocês busquem esses caminhos, principalmente para se tornar mais pleno, mais leve, mais feliz. E claro, com muito sucesso. Um grande abraço. Sustentare Escola de Negócios.